Recentemente, eu tinha um combinado com Deus. Era assim: o dia que eu estivesse bem, eu ia postar. O dia que eu não estivesse bem, eu não ia postar. E eu fiquei com isso muito tempo. E então, eu fiquei um tempinho da minha vida onde eu estava muito triste. E essa tristeza, ela demorou. Então eu pensei: não é para eu fazer vídeo, porque o meu combinado era se eu estivesse bem. E eu fiquei assim. Como eu demorei muito tempo triste, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu postava, mas era vídeos. Às vezes eu narrava em casa, ou então, não sei, um versículo solto, mas não era nada que eu sentia. Eu fazia porque tinha que fazer, sabe? Ou então simplesmente um vídeo com música. E um lindo dia, o meu marido falou assim: hoje você vai gravar um vídeo. Eu falei: eu não vou não, porque eu não tô bem. E era o combinado, né? Só que foi eu que combinei. Deus não confirmou. E muitas das vezes nós estamos assim. A gente faz um combinado, é o eu comigo mesma, e a gente acredita que foi Deus. E ele disse: hoje você vai gravar, montou tudo. A gente foi para uma caminhada. Aí ele levou tudo que precisava para gravar, né? Porque até o celular eu comecei a deixar em casa. Então ele começou a levar o telefone. E ele disse: hoje você vai gravar. Eu falei: não ia. Então nós ficamos nessa competição. Vai, não vai? Ele está tudo aqui, então agora você vai gravar. Então eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler. E eu acredito que foi um dos meus melhores vídeos. Por quê? Quando eu terminei de gravar esse vídeo, eu estava me sentindo muito bem. E ali eu entendi que o combinado eu fiz eu comigo mesma, né? Deus não disse: tá bom, eu concordo, se você estiver bem, você grava, se não, não precisa gravar, tá tudo bem, peraí que eu ainda vou amaciar mais seu ego. Não, Deus, Ele não faz isso, mas Deus dá o que precisamos. E pela insistência do meu marido, eu comecei a postar. E a gente começou. Todas as vezes que a gente saía, mesmo se eu estivesse triste, eu gravava um vídeo. Mesmo que fosse um vídeo pequeno, mas eu estaria aparecendo e eu estaria falando no vídeo e não narrando em casa. E eu entendi, muitas e muitas vezes nós fazemos isso. Se foi de Deus, tem que ser assim. Se foi de Deus, tem que ser assim. E às vezes é de Deus ou não é de Deus, mas foi você que disse como que tem que ser. Então, eu acredito que Deus nem lhe confirmou nada. E nós começamos a fazer. E então, que nós possamos, todas as vezes que tivermos dúvida, e dizer: ai Deus, se for assim, porque se você prestar atenção, não é uma pergunta, é uma afirmação. Se for de Deus, vai ser assim. Então foi você que confirmou, foi você que se planejou e foi você que fez tudo. Então onde é que Deus entra nisso? Né? Deus não entrou, ele não disse: tá bom, eu concordo. Deus não confirmou. E por isso que muitas pessoas acabam dando o famoso. Tem um ditado que diz assim: dê com os burros nas águas. Eu acho que é assim o ditado. Porque muitas das vezes a gente tá crente, fielmente, a gente acredita que foi Deus. Então a gente costuma dar o passo de fé. Aquele passo que um diz assim: dá seu passo de fé. Então você vai dar segundo você é um passo de fé, mas é você alimentando seu próprio ego. E então a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as situações que se encontra e a gente acredita: mas se foi Deus, por que está acontecendo assim? Mas se você focar, não foi Deus, foi você que disse que era para ser assim. Deus não confirmou. E isso é o que muitas das vezes a gente faz. A gente eleva os nossos olhos ao monte, às coisas, à circunstância. E Salmo 121, no versículo 1 e o 2, eu gosto muito desse versículo porque o 1 faz uma pergunta. Ele diz: eu elevo os meus olhos ao monte, mas de onde que vem o meu socorro? Então o 2 responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo continua, ele fala que Deus guarda, Deus protege. Sabe, que Deus não é Deus de meio termo. Ele é um Deus completo, a gente pode confiar, porque o nosso Deus, ele não dorme. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com mais alguém. E todas as vezes que você pensar que é só as suas estratégias que são válidas, pode crer, Deus não tem nada a ver com isso. Então a minha oração ultimamente está sendo assim: Senhor, não permita, sabe, não permita que o Senhor me deixe o desejo do meu coração, porque nosso coração, só Jesus na causa, né? E muito menos nos deixe segundo os nossos próprios conselhos,
Porque às vezes a gente faz um julgamento, a gente monta uma estratégia, mas é só olhar para o monte, entendeu? É uma pergunta que fica solta. O Salmo 121, versículo 1, deixa uma pergunta. Mas Deus é tão amoroso, tão... Sabe, Deus nos ama tanto, cuida tanto de nós, que o 2, em seguida, ele deixa a resposta. Então, por que que, em vez de focar na resposta, a gente tá sempre olhando para os montes? Então, esse vídeo é um pouquinho mais curto e eu espero que vocês tenham gostado. Fui!